Peguei um gol a meu favor. Eita coisa boa, hein? Mas e agora, meu irmão? O que eu faço? Fecho minha posição ou mantenho ela aberta esperando que a equipe que marcou primeiro faça o segundo? Meu nome é Wagner, sou o trader esportivo do Clube da Aposta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas situações que muita gente tem dúvida. Após pegar um gol, fecho ou mantenho ela aberta? Então, vem comigo, o produtor vai rodar a vinheta que eu vou te passar um pouquinho da minha experiência com o meu trabalho e, claro, vou te deixar algumas dicas também. Bora lá, produtor! Então, rapaziada, antes de eu começar com esse vídeo, já vou te pedir para deixar aquele like maroto e, claro, para você se inscrever no canal e comenta aqui embaixo. Quando você pega um gol a seu favor, você fecha a sua posição ou você mantém ela aberta esperando que essa equipe que marcou primeiro marque o segundo. Mas enfim, o que eu vou dizer agora pode parecer meio clichê, mas é uma palavrinha aí que a gente vai usar que é usada na maioria das vezes no trading esportivo. Peguei o gol, o que eu faço? Cara, depende. Depende de quê? De que tipo de jogo a gente está trabalhando, quais são as odds, do seu emocional, qual equipe que marcou, então depende de muita coisa, tá? Então, o que eu te recomendo logo de cara, se você é iniciante, se você não sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação, pegou um gol a favor, fecha, tá? Fecha, garante o seu lucro no bolso, lucro bom é lucro garantido, tá? Pegou o gol, fecha a posição se você é muito iniciante, beleza? Agora, vamos para algumas situações um pouquinho mais avançadas. Que situações seriam essas? Primeiro de tudo, que tipo de jogo que a gente está trabalhando? É jogo de favorito? O gol que saiu foi a favor do favorito? Por quê? Geralmente, quando a gente trabalha jogos de favoritos, quando o favorito marca, quando tem aquele padrão claro, domínio de bola, finalização, recuperação rápida, enfim, aquele padrão que a gente sempre está falando nas lives do Clube da Aposta. Se você ainda não participa das lives do Clube, a gente tem um canal exclusivo para lives, a gente vai estar passando aqui um card com esse canal do Clube da Aposta de live, beleza? Então, se você pegou esse gol com os padrões, é muito provável que após o gol, esse favorito vá se manter com o domínio de jogo. Então, nesse tipo de situação, quando o não favorito marca, é difícil que esse padrão se mantenha, tá? Geralmente, quando o não favorito marca, ele faz o gol, recua e tenta manter o jogo ali sobre seus domínios, mas tenta segurar o placar, que é na maioria das vezes o que acontece. Beleza? Então, quando você pega o gol do favorito, geralmente esse favorito vai tentar se manter e matar o jogo ali e fazer o 2-0. Se esses padrões se concretizarem, o que eu faço? Eu não fecho de cara. Eu espero para ver um minutinho de jogo ali que seja, para ver o posicionamento dos jogadores, a postura de cada um, para ver se esses padrões vão se manter. E outra coisa, a odd, tá? Vamos supor que eu tenha pego ali um gol de um favorito a 1,70, vamos supor. Após o gol, essa odd vai baixar ali para 1,25, mais ou menos nesse patamar. Já me pagou ali aproximadamente 30%, mais ou menos. Então, vale a pena, valeria a pena, caso esse favorito, caso eu não tivesse pego o gol, vamos supor, valeria a pena eu estar nesse back, caso eu não tivesse pego o gol, o primeiro gol a meu favor? Então, pensem sempre nisso. Aquela odd de 1,25 compensa para o que está se passando em jogo agora? Caso compense, não feche a sua posição, mantenha ela aberta para você elevar o seu lucro, né? Maximize o seu lucro nesse tipo de situação. É o que eu faço hoje. No meu começo, quando eu estava começando o trade esportivo, eu pegava esse primeiro gol, garantia, botava lucro no bolso e tchau, um abraço. Não queria saber mais de jogo. Mas conforme eu fui evoluindo, fui melhorando minha leitura de jogo, fui entendendo um pouquinho melhor o mercado e hoje eu tento maximizar meus lucros nesse tipo de situação, tá? Jogo de favorito é isso. Super favorito é aquela odd já um pouquinho mais amassada, né? 1,30, peguei o gol, tô fora, deu ali mais ou menos 18, 15%, tô fora, dificilmente eu fico para pegar o segundo gol nas match odds. A gente tá falando aqui de match odds. Se você tiver um perfil ali um pouquinho diferente, um pouquinho mais agressivo, o que você pode fazer? Pegou esse primeiro gol, tá? Colocou o dinheiro no bolso, caso você não se sinta confortável em trabalhar em odds ali mais baixas, mais amassado, 1,20, 1,30 mais ou menos, você pode pegar parte do seu lucro e investir em outros mercados. Tem o mercado do handicap europeu, -1, -2. Tem também o famoso mercado de qualquer outro resultado, né? Se você gosta desse mercado, você pode investir. E claro, ou você pode não fazer nada. Tudo vai depender do que o jogo te apresenta, tá? Lembrando que aqui eu estou falando de jogos de favorito, onde o favorito confirma o seu favoritismo, confirma a expectativa do início do jogo e marca aí no primeiro tempo, beleza? Outra possibilidade que você pode fazer, pegou o gol a favor.
que eu posso fazer quando o jogo não é de favorito? Jogo equilibrado, vamos supor. Peguei um gol, pô, uma odd de 2,80 mais ou menos, aquele jogo equilibrado, me pagou muito. É mais ou menos o mesmo tipo de situação, tá? É muito mais raro de acontecer um jogo equilibrado, a equipe marcar e logo continuar com aquela superioridade. É muito mais difícil, mas se você sentir confiança, você pode sim manter sua posição aberta. O que você pode também fazer é diminuir um pouquinho da sua responsabilidade. Pegou um gol com stake cheia, fecha metade lá embaixo, garante um pouquinho mais o seu lucro, tá? Daí a equipe vai manter a sua superioridade. Se marcar o segundo, show de bola. Se não, você fecha lá um pouquinho mais abaixo. Porque o que pode acontecer é o seguinte, esse jogo equilibrado, a equipe marcou de 2,80, vamos supor, para 1,60, é muito provável que se essa equipe continuar melhor, essa odd vai descer. Ela tem que descer, porque a equipe está jogando muito bem e muita gente vai querer comprar um back ainda ali bem interessante a 1,60 e você ainda vai estar a favor do tempo. Então é uma das opções que você tem também. Fechar metade da sua stake e se você quiser reinvestir em outro mercado, um handicap, fique à vontade, mas isso vai depender do seu perfil do emocional, tá? Para você manter uma posição aberta após pegar um gol, o seu emocional tem que estar calejado, tem que estar bem tranquilo, caso a outra equipe vá lá, faça o gol e você perca esse lucro que você ganhou, tá? Então, se você está trabalhando a favor de um favorito ou um jogo equilibrado e essa equipe marcou, você manteve a sua posição aberta e a outra equipe foi lá e marcou, empatou e você perdeu esse lucro, você tem que ter um emocional para entender que sua posição era de valor, mesmo após 1-0. Tá? Por isso que eu estou falando, se o seu emocional não está tão calejado assim, fecha um pouco ou fecha completo e reavalia a posição, beleza? Lembrando que sempre após um gol, o jogo se torna praticamente outro, tá? Reavalia o jogo como se fosse outro, porque um gol no jogo muda tudo. Então é muito interessante você fazer esse tipo de análise. Saiu um gol, reavalia como se fosse outro jogo, beleza? Eu acho que isso vai ajudar muito vocês a crescerem a sua banca, evoluírem no trade e entenderem um pouquinho melhor do funcionamento do jogo. Eu falei aqui um pouquinho sobre posições em back, certo? E as posições em lei, quando eu estou trabalhando a favor do tempo. Peguei um gol do não favorito. Estou trabalhando lei ao favorito. Peguei um gol do não favorito. O que fazer? Minha recomendação é feche a posição. Peguei um gol do não favorito. Feche a posição. Por quê? Como eu falei anteriormente, na maioria das vezes o favorito, ou fazendo um gol, tenta se impor ainda mais em campo para matar o jogo, ou quando sofre o gol, esse favorito, na maioria, não é sempre, não é regra, não existe regra no futebol, não existe regra no trade esportivo, na maioria das vezes, esse favorito vai tentar já buscar o placar. E a odd vai ser muito respeitada ali após esse gol, certo? Então, peguei um gol do não favorito, minha recomendação é feche, já garante seu lucro, não fica com aquele pensamento, o favorito vai vir para cima e eu vou acabar perdendo esse lucro. Não, garanta seu emocional, garanta seu lucro, porque na maioria das vezes, esse favorito vai partir com tudo, vai querer a virada e o mercado vai respeitar demais e não vai subir ainda mais a seu favor. Caso você tenha trabalhado a favor do tempo em jogos equilibrados, aí a situação é diferente. Um pouquinho diferente. Porque se você sofrer esse empate, você ainda pode, talvez, sair em lucro, né? Porque como você está a favor do tempo, né? A odd foi subindo. E se você tomar esse empate, é muito provável que você ainda saia em lucro por causa do fator tempo. Aquelas odds têm que estar um pouquinho mais elevada do que a do começo do jogo. Então, meu último exemplo e o último tipo de situação que eu considero relevante é a seguinte. Você está trabalhando em jogos um pouquinho mais equilibrados, e você pegou um gol a favor, na verdade, contra a pior equipe em campo, e essa odd foi lá para cima. E você decide analisar um pouquinho o jogo para ver como é que as equipes vão se comportar. O padrão se segue, né? O padrão se mantém, e essa odd do não favorito, da equipe que tomou o gol, vai ter que continuar subindo. E vamos supor que essa equipe vá lá e marque o gol, né? Essa equipe que estava pior em campo, após você ter pego o gol, ela marca um gol. Então essa odd vai ter que baixar. Mas na maioria das vezes, a gente está falando aqui de trade esportivo, então não é regra, mas na maioria das vezes, essa odd vai voltar a um patamar acima da inicial. Por quê? Ela estava pior em campo, ela sofreu um gol, então ela empatou, então é muito provável que o mercado volte acima da odd inicial. Então você pegou o gol, manteve a sua posição, mas a equipe que você estava contra foi lá e empatou. Então é muito provável que você ainda saia com um pequeno lucrinho aqui
nesse tipo de situação. Talvez seja uma posição ali um pouquinho mais confortável, caso o jogo te apresente os padrões que a gente sempre busca dentro de uma partida para estar contra uma equipe, beleza? Muito obrigado, pessoal. Deixa aí seu comentário abaixo se esse vídeo te ajudou. Se você trabalha a favor do tempo, se você se você fecha a sua posição quando você pega o gol ou se você mantém ela aberta. Ajuda o nosso canal a crescer, se inscreve, deixa o seu like e comenta aí abaixo, beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu e fui!